Hello, 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 com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E a gente chegou já no quarto episódio da 11ª temporada de RuPaul's Drag Race, e esse foi até o momento o episódio mais político da temporada. E eu acho bacana que no episódio mais político, eles decidiram trazer discussões mais apropriadas pro momento político em que a gente vive. Quando a RuPaul chega e fala com as drags que elas vão fazer um musical parodiando a vida de Trump, e as mulheres que passaram pela vida dele nesse período, é interessante ver que em vários momentos as drags trazem discussões bem bacanas para o episódio. Seja a Mercedes falando sobre ser muçulmana e o estigma de terroristas que esse povo carrega, seja a Nina West falando sobre o episódio de homofobia que sofreu na faculdade. Então assim, eu acho que no montante foi um episódio muito bacana pelas discussões que ele conseguiu gerar. Muita gente não gosta de musical, eu mesmo sou um desses, embora eu tenha adorado desse episódio, mas eu acredito que ele foi um episódio muito importante nesse sentido de fazer com que discussões relevantes para o momento social e político que vivemos sejam trazidos à tona e que essas conversas continuem, porque Drag Race é um programa de TV e ele tá aí pra nos entreter. Mas se esse show consegue trazer discussões relevantes para a gente poder desenvolver no decorrer da semana até o próximo episódio ir ao ar, eu acho que é muito válido, é muito rico. Então, pra mim, o que valeu mais esse episódio nem foi tanto o desafio em si, embora as críticas presentes no musical Trump sejam muito boas, eu acredito que o mais importante, assim, no fim das contas, são as discussões que fazem com que a gente saia dessa bolha, né, de que tá tudo perfeito, porque a gente sabe que não tá tudo perfeito, que muita coisa tem que ser melhorada, que muita luta ainda precisa ser feita pra que a gente tenha uma vida mais digna, uma vida mais justa, mas eu acho que é isso. No Twitter, eu até tinha mencionado que o episódio pra mim foi, tipo, bom. Mas depois que eu revi, eu diria assim que o musical... Eu gosto de musical, mas eu achei ele muito demorado. As críticas que continha a produção foram boas. Sei lá, me deu alguma coisa assim, entediante de ficar assistindo, porque demorava muito. Fora o desafio principal, eu achei também muito válida essa discussão que elas tiveram sobre o episódio da Nina West e sobre a Mercedes, porque é o que a gente também vive hoje aqui no Brasil, né? Não é só lá nos Estados Unidos, mas acho que qualquer país assim que tem a extrema-direita no poder acaba tendo essa coisa, igual elas comentaram, de que se você for diferente nesse período político, então você vai ser um alvo fácil para as pessoas ficarem te atacando. Só que o que mais assim me surpreendeu ter visto assim dessas histórias foi o da Nina, porque lá teve o assassinato de um menino, só por ele ser gay, perseguiram ele, bateram ele, acabaram enforcando ele numa cerca. E quando ela contou aquilo, eu imagino assim, um terror que ela deve ter passado, porque já não é fácil a gente conviver com aquele pensamento de que se a gente sair na rua, a gente não sabe o que vai acontecer, se alguém vai parar a gente, se alguém vai bater na gente. Agora, ela tendo isso em mente, que ela estava no campus da faculdade, ela estava ainda estudando e teve vários caras assim perseguindo ela, deve ter sido assim, aterrorizante. E esse é um dos motivos que ela começou assim, colocar mais a mão na massa em atos políticos e lutando em prol da comunidade LGBT. E ela assim, foi a história de longe a mais impactante até agora que já contou no programa. Durante as eleições presidenciais de 2018, eu sempre fui muito ativista em minhas redes sociais da Draguelicious, sempre postando que a gente tem que ter consciência do nosso voto, que a gente tem que votar em políticos que nos representem. Como nós somos minorias, a gente precisa votar naquelas pessoas que vão defender nossos direitos, defender com que nós tenhamos uma vida mais digna. E eu vi muita gente nas minhas redes sociais comentando que não deveria se misturar drag com política, que drag é só entretenimento. E aí eu fico pensando, gente, essa pessoa ela não curte arte drag, ela simplesmente curte um programa de TV, porque eu acho muito incoerente alguém virar e falar que drag não é política, sendo que um dos motes da arte drag é você confrontar os padrões de masculinidade e feminilidade da sociedade. Quando você pega um homem e coloca ele numa peruca, enche ele de maquiagem e ele interpreta uma personagem tipicamente feminina, tem muito de política nisso. É você romper com o status quo do que tá aí, do que quer ser homem, do que quer ser mulher. Então acho que quando as pessoas vêm querer nos impor que a gente não pode falar de política em nossas redes sociais voltado pra arte drag, pra mim ela simplesmente não entende a proposta da arte drag. Acha que drag é o que o Silvio Santos sempre apresentou nos programas dele, algo caricato, algo bate-cabelo, algo só voltado pra dublagem, pra entreter ou fazer graça, no caso, né, a personagem drag ali ser uma chacota pra fazer hétero rir, e não é isso.
Isso faz parte da arte drag, mas a arte drag é algo muito grande que a gente não deve restringir e tampouco rotular de que drag não se mistura com política, porque as drags mesmo de RuPaul's Drag Race têm muito envolvimento com política. O ativismo delas é grande, tanto que elas apoiam o Brasil nesse momento caótico que a gente tá vivendo muito mais que muitos brasileiros que vivem por aqui e estão obrando pra nós LGBTs, porque é muito bacana isso do Pink Money, né? Esses artistas que se dizem apoiadores dos LGBTs, que sempre querem aparecer nas paradas LGBTs que tem pelo Brasil afora, no período de junho, julho e agosto, que é quando acontece com maior frequência as paradas LGBTs no Brasil. E aí eles enchem a boca pra falar que apoiam, que são nossos amigos, mas na hora que um candidato extremamente homofóbico, racista, machista está prestes a ser eleito, eles não se manifestam, não nos apoiam. E aí quando a gente vê essas drags americanas que não tem nenhum tipo de ligação direta conosco, por mais que nós sejamos seus fãs, elas, digamos assim, não têm obrigação nenhuma de demonstrar apoio à nossa realidade política, porque elas não vivem a nossa realidade. E ainda assim elas se expõem na internet, usam hashtags que nós criamos, tipo ele não, tipo Marielle presente, enfim, elas nos apoiam de verdade, diferente dos artistas brasileiros que se dizem aliados dos LGBTs e não são. Isso prova muito que elas são políticas, que elas são ativistas e que elas querem lutar sim por um movimento LGBT mais inclusivo dentro de uma sociedade mais justa pra nós. E se a gente for levar em consideração que o movimento LGBT nasceu depois da revolução de Stonewall, que é um marco assim na história da luta LGBT no mundo afora, quando vários LGBTs, especialmente homens e mulheres trans, negros, latinos, foram abordados brutalmente por policiais num bar de Nova York chamado Stonewall. E aí, depois de serem muito humilhados, sempre tomarem essas batidas, que deveria até ser legal na época, né? Porque a gente tá pensando aí na década de 60, 70, e aí esses LGBTs que estavam nesse bar resolveram resistir e resolveram contra-atacar a polícia e se impor. E se a gente for pensar que tinha muita drag queen envolvido nessa revolução, tinha, né, homens e mulheres trans, negros e latinos, essencialmente assim, os mais excluídos da sociedade. Então, se a gente pensar que eles deram início ao movimento LGBT e tudo que adveio dos direitos que a gente ganhou começou a partir desse momento, então a gente não pode querer colocar uma viseira e rotular que drag não é política. Então a gente tem que começar realmente a ter uma consciência maior do que a arte drag tem pra contribuir com esses momentos caóticos e difíceis que nós estamos vivendo. E quando o RuPaul's Drag Race faz um musical parodiando o Trump, porque a gente sabe que ele também é homofóbico, que ele é da extrema direita, que tá aí fazendo de tudo pra poder limar os direitos dos LGBTs, especialmente das pessoas trans, porque tudo que ele tem feito até então voltado pra LGBTs nos Estados Unidos é contra a nossa comunidade. Eu acho que isso só prova que a arte drag é política e que a gente tem sim que se envolver em política, porque é sobre a nossa vida, porque quem tá no poder tá ali ditando regras e leis sobre como viver em sociedade, e a gente não pode colocar uma viseira sobre isso e ignorar tudo que tá acontecendo ao nosso redor e fingir que só o fato de você ter um bom emprego e tá recebendo um bom salário é suficiente, porque aí é você ser muito individualista, muito egoísta. E a comunidade LGBT, por mais que ela seja muito desunida, ela prova que não importa a posição social que você tenha, não importa o dinheiro que você tem, por mais que você detenha muitos privilégios, em algum momento o fato de você ser uma minoria social vai ser explorado pelos opressores que nos perseguem. Quantos artistas LGBTs aí ricos, poderosos que a gente conhece não sofreram em algum momento de sua vida, mesmo depois, né, de atingirem fama e notoriedade, foram perseguidos, foram humilhados, foram expostos publicamente, socialmente por serem LGBTs. Ou seja, por mais que a pessoa detenha certos privilégios, ela não está imune completamente à LGBTfobia que tem na nossa sociedade. Então eu acredito que nesses momentos, quando o RuPaul's Drag Race resolve ser muito político, é essencial a gente parar e refletir como as coisas ao nosso redor estão encaminhando e como a gente pode lutar para evitar isso. Eu acredito que se nós LGBTs fôssemos de verdade unidos, a gente não estaria vivendo tão à margem da sociedade ainda, né? Não chegaria 2019 a gente com medo de perder os poucos direitos que nós conquistamos. Direitos, assim, que são muito frágeis para se manter, porque até mesmo o casamento LGBT no Brasil foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mas que não é uma lei. Se em algum momento mudar toda a bancada do Supremo Tribunal Federal e eles decidirem interpretar a lei do matrimônio, ninguém mais LGBT vai poder casar. Ou então, se até mesmo a Câmara dos Deputados resolver fazer uma nova legislação aí que proíba os LGBTs de casarem, isso vai fazer com que nós, mais uma vez, estejamos à margem da sociedade e que ninguém mais que seja LGBT possa casar. Então, assim, a gente vive um momento muito caótico e que se nós fôssemos mais unidos,
Unidos, com certeza a gente não estaria tão desesperado e tão, às vezes, sem esperança de que as coisas vão melhorar. E a arte drag meio que ela consegue, de certa forma, nos unir. Por mais que a gente esteja ali 1 hora, 2 horas, 3 horas que seja assistindo um programa que a gente adora, pelo menos a gente tá unido aí nessa corrente de fãs e tal, mas que também a gente sabe que é muito desunido, né, que vive se atacando, mas enfim, eu acho que se a gente conseguisse voltar mais nossas ideias, nossos ideais e esse nosso sentimento de união para o nosso bem-estar coletivo, com certeza a gente conseguiria mudanças maiores aí pra nós. E eu acho assim que uma pessoa que diz que drag não tem nada a ver com política e assiste Drag Race, ela realmente assim só assiste o programa pra assistir e não leva em consideração o que a RuPaul fala, porque em vários momentos de outras temporadas também a RuPaul fala que drag sim é um ato político, mesmo você colocando uma peruca e um salto e saindo de casa assim, você já tá fazendo um ato político. E igual você também mencionou, como teve a revolta de Stonewall, é meio que impossível uma pessoa não poder enxergar isso. E levantar essas questões assim no programa é meio delicado, porque óbvio que vai ter essas pessoas que vão falar que não gosta de política, que não quer defender um partido ou outro, mas não é questão de partido. Ali é questão de você defender os direitos da sua comunidade. O que eu acho também legal levantar, a questão não é só, por exemplo, drag ser um ato político e o governo querer tirar os nossos direitos LGBTs, porque também há muita gente homofóbica de várias empresas grandes que muitas vezes não procura, não quer, assim, uma pessoa LGBT pra fazer parte daquele quadro de marketing da empresa, tipo, pra ela patrocinar certa pessoa ou outra pessoa. E aí, quando chega no momento da parada LGBT, elas vão lá e querem abordar aquela pessoa pra fazer o marketing da empresa, pra falar, ó, essa empresa daqui é legal, a gente apoia vocês, mas não tem nada a ver. Mas voltando assim pro governo, acho que a maioria, assim, dos países que são de direita, acho que todos praticamente, eles sempre querem defender, né, aquela família tradicional. Pra mim, nunca existiu família tradicional, nem brasileira, nem americana, nem nada. Porque tem mãe solteira, tem pai solteiro, tem pais adotivos, isso assim, sempre teve, mas só que eles querem deixar uma dificuldade maior pra gente que é LGBT, falando que a gente é igual o Bolsonaro fala, falando que a gente usa muito vitimismo, porque, porque eu sou minoria, porque eu não sei o quê, e eles não querem enxergar isso. Eu acho muito válido sim a RuPaul trazer essas questões políticas, não só desse jeito como musical, mas também podia ser uma outra coisa, sei lá, no Snatch Game ou um outro desafio de atuação. Por mais que eu não tenha, assim, gostado do musical, por achar ele longo, eu achei válido e queria que ela trouxesse mais questões assim, não só envolvendo o governo dos Estados Unidos, que é uma crítica, mas que envolvesse também o governo deles, mas falasse assim de um modo geral pelo mundo, como se fosse uma história da política, digamos assim, para educar mais essas pessoas, porque tem muitos jovens também que assistem o programa, não sabem nem da metade do que a gente sabe ou do que a gente aprendeu com o programa, porque não tem aquela paciência de assistir os episódios antigos, não tem paciência de pesquisar, igual eu também, quando eu era mais novo eu detestava essa coisa de política, dessa coisa de história, mas conforme a gente vai ficando mais velho, a gente tem que saber disso, a gente tem que procurar e correr atrás pra saber em quem a gente tá votando ou em quem a gente vai votar. Então eu acho assim, pro pessoal que escuta a gente, que fala que política é chata, que não quer saber de política, tira um tempo, assim, de um dia que você não estiver fazendo nada, estiver no Twitter ou assistindo algum vídeo no YouTube, pesquisa matérias sobre política. Eu não indico, assim, pesquisar youtubers, essas coisas, porque sempre vai ter um youtuber ou outro que vai ficar defendendo um certo lado. Eu aconselho a pegar matérias de sites pra você tirar um tempo e ler. E outra questão também sobre essa coisa de esquerda e direita, que também saiu até uma pesquisa, só não lembro qual foi a universidade, mas eu sei que foi dos Estados Unidos, falando que os LGBTs estão votando em candidatos mais conservadores. Ou seja, eles estão votando naquelas pessoas que vão beneficiar eles baseado na renda que eles têm. Porque a gente sabe que esses governos só beneficiam pessoas que têm mais dinheiro e deixam as pessoas com menos dinheiro, tipo, em último plano. Então, essa é uma coisa pra se preocupar, porque nem todo mundo tem uma vida digna e bela, igual várias pessoas que a gente vê por aí no Twitter esbanjando dinheiro, ou no Instagram esbanjando viagens, essas coisas. Então, eu acho assim que todo mundo tem que parar um pouco, colocar a mão na consciência pra ver o que elas estão fazendo, assim, com o país e com o mundo. Então, sobre a pesquisa que você comentou, quem realizou ela foi um historiador chamado Samuel Honeck, e ele é da Universidade de Stanford dos Estados Unidos. E ele percebeu que muitos homens gays, em uma boa posição, digamos assim, que econômica, eles têm a tendência de votar mais na extrema-direita, ultraconservadora, que é anti-LGBT. E é basicamente essa questão individualista. Como eles chegaram no patamar social confortável, então eles vão querer proteger os próprios direitos econômicos. E
E aí eles acabam nem ligando para as demais questões do movimento LGBT, para os demais LGBTs que são pobres, que vivem em situação de risco, porque eles acreditam que o fato de terem já atingido aí um ápice social, eles não precisam mais recorrer à proteção do Estado. E a gente sabe que isso é balela, porque quando você se vê em determinadas situações, a sua posição social acaba sendo indiferente porque você vai acabar sofrendo preconceito mesmo. E ele percebeu isso. É uma tendência pelo mundo afora e, coincidentemente, nos Estados Unidos, eles têm uma consciência política maior e lá eles procuram votar em partidos mais progressistas e liberais. E aí, usando outros países do mundo dentro dessa sua pesquisa, Samuel Huneck, ele percebeu que no Brasil, 29% dos eleitores identificados como LGBTs votaram no Bolsonaro, um candidato extremamente homofóbico. E por que disso? Por conta dessa necessidade que essas pessoas têm de votar naquilo que elas se identificam, né? Porque depois que essas pessoas atingiram esse conforto social, esse conforto econômico, elas acreditam que o que mais importa na vida delas a partir de agora é proteger seus interesses econômicos, é manter sua riqueza, é manter seu conforto e, problemas pro resto da comunidade. Porque é aquela coisa que a gente comenta sempre, né? É muito fácil pro homem gay, branco, rico, que tá numa boa posição social, virar as costas pra toda a luta LGBT que teve até então. É muito fácil pra esses humoristas LGBTs que a gente vê aí, que vive fazendo graça de gay, em vez de fazer com que as pessoas riam conosco, eles fazem que as pessoas riem da gente. Então, esses caras, a partir do momento que eles já têm aí uma fortuna e uma notoriedade socialmente, eles começam a fazer discursos contra nós mesmos. Eles começam a criticar o comportamento dos LGBTs, falando que homens gays afeminados são muito promíscuos, que você tem que ser homem macho, que se dá valor, que se dá respeito, que não faz exposição pública indevida. Enfim, um discurso cheio de machismo, cheio de homofobia, um discurso repleto de conservadorismo para essas pessoas passarem essa imagem de olha, eu sou gay, eu dou a bunda, mas eu sou a favor da família tradicional, mas eu não sou esses gays que eles, dizem, essas bichinhas poc-poc, pobres, que vivem por aí passando vergonha. O que é, assim, o extremo da babaquice, porque é alguém que desfrutou de toda a luta que nós LGBTs tivemos nas últimas décadas, que se não fosse essas lutas, eles não poderiam estar, às vezes, num canal importante, num site importante, com um canal no YouTube muito importante, cheio de seguidores, porque eles seriam, com certeza, execrados da sociedade, seriam perseguidos, poderiam, ser, exilados, presos, executados, porque a gente sabe que antes da gente conseguir esses mínimos direitos, até mesmo de poder falar abertamente que somos gays, que a perseguição era imensa, que a exclusão social era imensa. Então, essas pessoas LGBTs que votam em ultraconservadores de extrema direita, é basicamente pensando aí em agradar nossos opressores e também em proteger seus interesses econômicos. E isso é muito foda, porque no fim das contas, quando a gente morre, o que a gente leva dessa vida, né? Mas aí você sai dessa vida com esse histórico de pessoa que virou-se contra a sua causa, contra o seu povo, é muito feio. Eu acho que ninguém é obrigado a ser ativista, porque ser ativista é uma coisa que pesa demais. Eu que defendo a minha luta como pessoa negra e como pessoa LGBT, às vezes me canso e tenho vontade de largar tudo, porque às vezes é um fardo a gente lutar e não ver nenhum tipo de resultado imediato. Então a gente fica cansado e a gente acaba querendo desistir e se alienar, fingir que tá tudo lindo e perfeito e continuar vivendo a partir disso. Então eu entendo que ninguém é obrigado a ser ativista. Não é porque você é LGBT que você tem que sair por aí pregando o tempo todo, sobre nossos direitos, pregando o tempo todo sobre a união dos LGBTs, mas o que não pode é você ir contra a luta LGBT. O que não pode são minorias lutando contra os direitos que essas minorias merecem e devem ter. E eu acho que essa é uma grande questão que a gente precisa realmente ter uma consciência maior sobre ela, porque não dá realmente pra fazer vista grossa pra tudo que a gente sofre, porque a gente sabe que a gente sofre coisa demais, e tampouco fazer coro aos discursos dos opressores, porque no fim das contas a gente só quer viver bem, só quer viver feliz e só quer viver numa sociedade que reconhece que somos pessoas que são iguais às outras. Esse discurso de não sou nem feminista nem machista, sou humanista, é balela. Não existe isso, as pessoas são diferentes, mas as pessoas querem levar uma vida comum.
sabe? Quem tem vida que extrapola aí, digamos, os limites do bom senso são celebridades, ou políticos, né, no Brasil, que se julgam celebridades. Mas enfim, acho que a grande questão aí é que a gente não pode também, por mais que não queira ser ativista, pregar contra esses grupos sociais que estão aí tentando uma vida melhor. Porque o que eles dizem que, vocês querem privilégios, querem ser tratados como super-humanos, já teve muito político homofóbico falando isso, né, que LGBTs querem ser tratados como super-humanos. A grande verdade é que a gente quer ter o tratamento que eles, normalmente pessoas heterossexuais, brancas, ricas, sempre tiveram desde o Brasil colônia. Sempre foram bem tratados, sempre foram respeitados, nunca tiveram seus direitos negados. E é isso que pessoas LGBTs, pessoas negras, mulheres, pessoas pobres procuram na sociedade contemporânea. Uma vida digna, uma vida normal, sem passar por dificuldades, seja dificuldades financeiras, dificuldades afetivas, porque quando você nega uma vida digna para as pessoas, você faz com que elas acabem, em algum momento da vida, querendo deixar de viver. E a gente não pode sair por aí negando o direito à vida aos outros, né? Então, eu acho que Drag Race, fazendo a gente ter essas discussões, que você pode começar falando do Trump, ou no nosso caso do Bolsonaro, mas que eles ali são figuras públicas, que no fim das contas estão nem fudendo pra gente mesmo, né? Eles estão nem aí pro que eu, Saulo Adelino, tô falando, ou pelo que você, Rodrigo Prado, tá falando. Eles estão nem aí pra gente. Mas o importante é que a gente, com esse poder que a gente tem de comunicação, com as plataformas que a gente administra e tem um certo alcance, o importante é que a gente faça essas discussões rolarem e faça as pessoas perceberem que o nosso problema não é especificamente com o Bolsonaro ou com o Trump, mas é com todo esse sistema que continua a nos oprimir e continua a nos sufocar e que faz com que a gente, às vezes, não queira mais continuar vivendo nessa sociedade. E quando a gente pensa em democracia, a democracia, ela, quando foi criada, foi para atender o interesse de todos. Por mais que a maioria acabe tomando decisões que vão valer para todos, é preciso entender que as minorias também têm suas peculiaridades que devem ser defendidas e que devem ser postas em prática. Porque a sociedade não pode também fazer com que decisões da maioria prejudiquem as minorias. E essa é a nossa luta diária, nossa luta constante, de que todos tenham vidas dignas, sejam pessoas que façam parte de uma maioria social, sejam pessoas que façam parte de uma minoria social. Agora, trazendo assim um problema um pouco mais aqui pro Brasil, nessas últimas eleições as pessoas estavam bem cegas, estavam querendo votar numa pessoa que não era corrupta, não tinha passagem nem investigação sobre isso, do que votar num outro partido que, por mais que seja corrupto, que tenha essas coisas envolvidas, ele via a sociedade como um todo, ele não só beneficiava uma parte da sociedade, mas como as duas. Então acho que muitas pessoas votaram no Bolsonaro por causa dessa questão, tipo, eu não vou votar em bandido. E, tipo, não tem nada a ver assim, votar em bandido. Você tem que votar num partido que tá fazendo bem pra sua comunidade. Agora, por exemplo, a maioria, assim, já deve ter se arrependido porque não tá fazendo muita coisa, assim, pra todos. Tá fazendo mais pra quem tem poder aquisitivo. Uma outra coisa que você também falou, que é sobre bicha afeminada, que eles querem impor um padrão de homem tem que ser desse jeito, mulher tem que ser daquele jeito. Eu já conheço você já faz anos e a gente já discutiu, teve alguns debates, inclusive em grupos, que a gente discordava bastante. E uma das coisas assim que eu discordava era sobre ser muito afeminado. Pra mim era uma coisa que a pessoa só queria mesmo assim, se achar, tipo, eu tô aqui, blá blá blá. Só que o Saulo, ele conseguiu fazer eu ver por meio dessas coisas que as pessoas falam que é chata, de textão de Facebook, que na época nem existia o site, que muita gente fala assim que é essa lacração de fachada, essas coisas desse tipo. Ele conseguiu, assim, não ele, mas ele dava a opinião dele, ele falava como que via, e eu, por muitas vezes, eu queria, assim, não enxergar essa mesma realidade que ele estava enxergando. Eu não me colocava no lugar da pessoa. Então, por meio desses textos e essas coisas que o pessoal fala que é chata, essa problematização que ele e muitas outras pessoas fazem, é chata porque a pessoa que tá lendo, ela não se coloca no lugar da outra. Ou então, a pessoa que tá lendo, ela nunca passou por aquilo. Que foi um dos casos que, assim, me fez abrir bastante o olho. Então pode ser ainda hoje que tenha esses textos de problematização que eu ainda discorde de uma coisa ou outra, mas é aquela coisa, você tem que dar um tempo. E muitas vezes essa luta, assim, que as pessoas problematizam, o Saulo problematiza e outras pessoas problematizam, é meio frustrante, porque assim, a gente quer ver uma coisa imediata. A gente não quer problematizar essa coisa pra daqui 20 anos as pessoas conseguirem entender. Por isso, assim, tem que ter muita paciência nesses assuntos de ativismo. A pessoa tem que falar, ela tem que expor.
muitas vezes essas pessoas, elas têm que gritar porque outra pessoa que tá ouvindo, outra pessoa que tá debatendo ali com ela, não deixa ela ter um momento pra ela explicar, pra ela se expressar, e sempre fica cortando. Isso é uma das coisas que deixa qualquer pessoa irritada. Em debates, por exemplo, você pega uma pessoa que tá lá defendendo normalmente o partido, igual a Hillary com o Trump, por exemplo. A Hillary, ela sempre falava uma coisa, o Trump discordava e ele já queria falar em cima, querendo impor. Isso é uma coisa chata pra qualquer partido. Mesmo se alguém estivesse falando uma coisa totalmente errada e uma outra pessoa quisesse ficar corrigindo toda hora que ela tava falando aquilo errado, é óbvio que a pessoa vai ficar pé da vida. Então, muitas vezes, esses ativistas, eles têm que gritar, têm que falar desse jeito pra ouvirem, pra as pessoas sentirem essas dores que eles sentem, que a gente sente, que muitas vezes a gente também tem vontade de gritar. Eu acho que o povo precisa mais abrir a cabeça pra essas questões assim, do que, por exemplo, o programa Drag Race. É só um programa, é só entretenimento, não tem nada demais. Mas eu acho melhor o povo começar a ver que televisão nunca é só um entretenimento. Em qualquer programa de TV a gente vê qualquer tipo de interesse ali relacionado. Novela a gente vê interesse, jornal a gente vê interesse, Drag Race a gente vê um interesse que é pra nossa comunidade LGBT. Muitas vezes foge um pouco desse assunto, mas a maior parte do programa é voltada pra gente. Então eu acho que o pessoal precisa, assim, tirar um pouco desse senso comum de tipo, isso não quer dizer nada, aquilo não quer dizer nada, e trazer mais pra essa questão social. E eu acho que é nisso que reside toda a graça da arte drag. As artistas que a gente acompanha, elas conseguem transformar questões sociais contemporâneas em comédia, em música, em peças teatrais. E é isso que é mágico. Elas conseguirem fazer com que temas, às vezes, que parecem chatos, que parecem pedantes, que muitos julgam como mimimi. Eu odeio essa expressão, mas infelizmente ela é uma das expressões que estão em voga atualmente para poder desmerecer a luta das minorias. Mas assim, quando as drags conseguem transformar toda indignação social em arte, em comédia e música, isso prova como que a arte drag é um ato político. Drag Race consegue fazer isso muito bem em alguns desafios. Quando esse episódio começa e RuPaul manda as drags se transformarem numa âncora de TV famosa dos Estados Unidos, a Rachel Maddow, e aí façam que as drags se portem, né, como uma âncora, tendo que ler um teleprompter, e aí aparecem aquelas palavras dificílimas de pronunciar e que é engraçadíssimo ver as drags tentando pronunciá-las. Isso é muito, muito engraçado, isso é muito, muito divertido. E isso fala muito da relação que a arte drag tem com a política. Então, é bacana a gente conseguir perceber toda a carga social e política que tem por trás de um ato drag. E esse é um exercício constante. Eu entendo que, no primeiro momento, quando a gente assiste Drag Race, a gente fica encantado pelas maquiagens, pelos vestidos, pelo humor, pelo shade. E com o tempo, e a partir de muitas discussões que as drags mesmo que levantam, a gente começa a entender esse lado mais político da arte drag. E eu acho que esse episódio, quando ele começa trazendo essa questão da âncora de televisão, lendo manchetes de notícias, isso é muito legal, porque infelizmente isso ainda é a nossa realidade, né? A gente ainda vê muitas questões LGBTs sendo tratado na TV de modo muito sensacionalista, ou então, o que é muito recorrente, mas é muito triste, as manchetes relacionadas a casos policiais, de algum LGBT assassinado, de algum LGBT que sofreu algum tipo de agressão, algum tipo de abuso, especialmente travestis e pessoas trans, que é a parcela dos LGBTs que sofrem ainda mais na nossa sociedade. Então, eu acho que foi uma sacada bem legal da RuPaul fazer esse mini desafio voltado para um telejornal. E eu ri demais, porque as drags tentando pronunciar algumas palavras foi muito, muito engraçado. A Mercedes, ela foi mais engraçada, mas é preciso entender que a Mercedes, ela vem de outro país, ela vem de outra realidade. Por ser uma imigrante, ela ainda tem algumas barreiras linguísticas a serem superadas, embora eu acho que ela fale muito bem inglês. De qualquer forma, ela ainda tem algumas barreiras aí a serem superadas que com o tempo e com a prática ela vai se aperfeiçoando. Mas foi muito engraçado ver não só ela, mas também a Miss Vende, a Silk, tentando pronunciar algumas palavras e saindo uns resultados hilários e muito zoados, que pra mim foi o ponto alto desse mini desafio. E é bacana também porque a Rachel Maddow, que o povo tava até zoando, né, que é a Fátima Bernardes americana, ou então a Glória Maria, enfim, uma âncora de renome, né, pelo que parece a mais famosa dos Estados Unidos, e aí ver ela falando algumas expressões clássicas de RuPaul's Drag Race, tipo she done her horses, esse trem que a RuPaul sempre fala, ou então occur. Enfim, eu achei que foi muito engraçado, deu pra ver que se ela não acompanhou o show, pelo menos ela foi muito bem preparada pra poder participar desse mini desafio.
Tadinho, eu achei a Mercedes tão perdida nesse episódio, porque eu acho assim que a maioria das pessoas daqui que assistiram também ficaram perdidas porque não conhecia a metade das pessoas que foram mencionadas nesse episódio. Mas esse mini desafio foi engraçado e também me fez lembrar daquele desafio da Oprah que teve na primeira temporada, só que ao invés delas ficarem lendo do teleprompter, ela tinha umas fichas de perguntas pra fazerem. Foi muito engraçado ver elas tentando ler essas palavras difíceis em um tempo razoável de TV. E também pra gente ver que, assim, todo mundo vê na TV e fala que é uma coisa fácil, mas se você pegar, colocar que você tem uma equipe na sua frente, tem câmeras te filmando e você tá passando ao vivo numa emissora de TV e ainda tem que ler aquelas palavras difíceis, você fica com muita pressão e acaba saindo muita coisa errada, igual a gente viu no episódio. Então, assim, a Mercedes foi engraçada por causa disso, além da barreira linguística, por mais que ela fale inglês perfeitamente, mas também tem muita coisa de quem é fluente que também pode não ter visto em um momento da vida como falante de inglês. Então eu acho assim muito engraçado ela, a Silk, até a Miss Vende também falando algumas palavras. E eu achei também assim engraçado a Silk perguntar o que significava coronel, que tipo, pra gente é uma palavra assim que a gente sempre vê, mas eu acho que pra ela deve ter visto, só que ela não deve ter associado que era um coronel. Então eu achei muito engraçado esse mini desafio. E eu achei assim que a Scarlett merecia ter ganhado, porque pelo que a gente viu nas filmagens, ela foi a que mais acertou e a que mais falou assim com convicção pra câmera. Eu gostaria muito de saber como que a RuPaul decide as winners desses seus mini desafios, porque às vezes a gente sempre fica com a impressão de que ela escolheu alguém aleatoriamente, né? Mas eu acho que a relação que a gente cria com os mini desafios é completamente diferente da relação que a RuPaul tem daquilo ser um desafio que, por mais graça que as drags fazem, elas têm que cumprir esse desafio com maestria, com excelência. Então eu acho muito interessante a Scarlett vencer, sendo que ela não foi uma das drags que mais nos fizeram rir. A Mercedes nos fez rir, a Silk nos fez rir, a Miss Vende nos fez rir, Rajá nos fez rir, porque elas erraram bastante. Mas o objetivo do mini desafio não é premiar aquela pessoa que mais faz graça, dependendo do mini desafio, obviamente, mas é fazer com que a pessoa execute bem uma tarefa, né? Então eu acho muito interessante, por exemplo, ver a Scarlett vencendo, por mais que ela não tenha sido aquele destaque que nos fez mais rir. E isso que eu acho legal em Drag Race, e é uma coisa que a gente vê isso há várias temporadas, que por mais que a produção tente criar um enredo, por mais que o RuPaul tente forçar uma drag até a final, e no fim das contas, quem consagra alguém ou não é o grande público, é o fandom que assiste o reality. Porque eu tenho certeza que se o Miss Vende, no fim do primeiro episódio da 10ª temporada, não tivesse estourado como estourou, a gente não teria visto a volta da Vanessa Vende Mateo. Com certeza a RuPaul iria ignorá-la e a gente não estaria aí revendo ela de novo, arrasando a cada novo episódio, tentando em um romance com a Brooke. E eu acredito também que seja até mesmo uma expectativa da produção, saber quem que vai agradar o grande público, quais que vão ser as reações que as pessoas terão assistindo determinados desafios, e isso é muito legal. E eu acho que isso é muito bacana, assim, da gente pensar, né? Eles planejam X, mas no fim das contas é sempre o Y que prevalece. É igual você falou, dependendo do mini desafio, tem que ser engraçado e tem outros mini desafios que você tem que executar certo tipo de tarefa, independente de você ser engraçado ou não. E eu achei que a RuPaul partiu mais pra esse lado. Embora eu também tenha achado a Nina West, pelo que mostrou, boa também. Mas como o RuPaul também escolheu a Scarlett, tá tudo ótimo. E o desafio principal, como era o musical e a Scarlett ganhou, ela tinha que designar os papéis. Então, nessa hora, eu tive um problema com a Silk. O mesmo problema que eu tive com a Ariel no começo, quando a Ariel reclamava demais da Silk. Por mais que a Silk não reclame assim muito igual a Ariel reclamava, ela reclamou de um papel que era tipo, não um papel principal, mas era um papel que ela conseguiria roubar a cena assim, tipo, mesmo se ela aparecesse em 2 segundos, porque ela teve que interpretar a Oprah. E na concepção dela, ela queria interpretar a principal, a que aparecia mais. Eu tive um problema por causa disso, tipo, eu não vou interpretar uma pessoa que só vai aparecer 40 segundos e não vou conseguir ganhar, não vou conseguir me destacar das outras pessoas. Eu achei isso daí ela reclamando de uma coisa, que a Scarlett, ela tava sabendo o que tava fazendo, que até a RuPaul elogiou a Scarlett pelos papéis que ela distribuiu, mas esse problema que eu tive com ela foi mais por causa disso, de reclamar de uma pessoa que é muito forte, por mais que ela seja, assim, muitas pessoas digam que ela seja parecida com a Oprah por causa da aparência, mas era um papel que elas poderia se dar muito bem e se deu bem, só que eu não concordo 100% com a RuPaul de ter dado a vitória pra ela, porque eu achei, assim, a Yvie Oddly perfeita fazendo aquele papel no musical.
A princípio, o incômodo da Silk foi com o fato deles terem escalado ela pra um papel que era como se fosse um estereótipo, né? Porque a Silk é a drag negra e gorda da temporada. E a Oprah é uma mulher negra gorda. Então, foi como se fizessem esse papel especialmente pra Silk e ela não queria cair nesse rótulo, né, da mulher negra gorda. Mas eu acho que realmente foi bobeira dela ficar resmungando que não queria ser escalada pra um papel tão óbvio, tão estereotipado, porque no fim das contas ela acabou vencendo o desafio semanal por conta desse seu desempenho. Então, eu acho que nesse sentido, as drags não tem muito que se importar com o papel que são escaladas. Foi tipo a ousadia da Mercedes querendo pegar o papel principal, falando que, eu tô meio apagada, eu acho que esse papel vai me ajudar a me destacar na competição. Eu achei corajoso dela, mas também achei meio sem noção, porque se você tem uma certa barreira linguística e a ser superada, por melhor que você fale uma língua que não é a sua nativa, é muito complicado depois você pegar um desafio que tem muitas falas, que tem muitos momentos, né, de aparecimento e se você tem essa dificuldade aí em se apresentar, você tá assumindo um risco muito grande, porque ao mesmo tempo que você realmente pode ser a grande campeã da semana, se você for mal, você vai ser eliminada com certeza. Então, a Scarlett como líder, que tinha que designar os papéis, eu achei que ela foi, assim, uma líder de punho de ferro mesmo. Ela quis escolher o que cada drag ia fazer e ponto. Sem abertura pra discussão, sem abertura pro diálogo, né? Tanto que ela falou com a Silk e enfatizou mesmo. Você vai ser a Oprah. Ponto final. E achei bom, porque, tipo assim, foi legal que ela colocou a Silk no lugar dela sem precisar ficar batendo boca ou fazendo drama com a Silk, né? A Silk ficou resmungando e a Scarlett, tipo, foda-se, filha, você vai ser a Oprah e é isso aí, não tem nem o que discutir. Nesse sentido, eu achei muito, muito engraçado e válida a postura da Scarlett. Mas eu acho que o que realmente deve ter incomodado a Silk foi essa ideia do estereótipo, né? A mulher negra gorda. Porque se a gente for lembrar de outros desafios que teve em RuPaul's Drag Race, vários papéis pequenos foram tão bem executados pelas drags que o interpretaram que fizeram com que elas vencessem o desafio da semana. A Darian Lake, na 6ª temporada, ao interpretar uma cabeça que tinha uma fala de, sei lá, 10 segundos, acabou vencendo o desafio principal naquela semana específica. Então, assim, eu acho que as drags realmente têm que focar. E eu acho que o puxão de orelha que a RuPaul deu nelas no 3º episódio foi muito bom nesse sentido. Jogou 6 drags no lip sync e deixou claro, né? Eu não tô aqui querendo saber de desculpas. Vocês vão ter que fazer o melhor trabalho seus semanalmente se quiserem chegar na final e vencer esse programa. E pra mim, eu acho que fez com que as drags acordassem, porque nesse episódio, por mais que o musical em si tenha sido algo bem específico, que elas no caso não mostraram tanto o seu talento drag que elas costumam mostrar fora do show, mas deu pra ver uma evolução e um desempenho muito bom delas, que deu pra perceber que várias ali queriam vencer, que várias ali se dedicaram ao máximo possível. Então, o puxão de orelha aí da RuPaul no 3º episódio fez efeito e eu espero que nos próximos continue fazendo efeito. Concordo com você e eu acho que a Ivy foi realmente a melhor no musical, seja pelas caras e bocas, seja pela caracterização. A performance dela mesmo foi muito, muito rica e eu acho que ela merecia ter ganhado mesmo. Outras aí tiveram um destaque muito bom, como a Ariel, que passou muita dificuldade, né, no ensaio. E vamos falar, que ensaio pesadíssimo foi aquele. O Yannis Marshall, eu acho que ele é muito engraçado, é uma bicha assim, que a gente adora, né, cheio de shade, mas só que ele peca muito no que o Todrick é mestre, né, porque o Todrick, como coreógrafo, como professor pras drags, ele é severo, mas ele entende as limitações da drag. O Todrick entende que as drags não são dançarinas profissionais, então não dá pra você exigir delas algo que elas não foram preparadas pra si. Drag Race tem sim vários desafios diferentes pra testar as drags em várias situações distintas do entretenimento. Mesmo assim, o que o Yannis queria que as drags fizessem foi meio que surreal, né? Porque ele queria um comprometimento ali, um comportamento de profissional que as drags não têm. A única ali que realmente é uma dançarina profissional é a Brooklyn Heights, que vem de um passado do balé. Mas eu acho que ele foi muito severo e exigente com as drags injustamente. O único incômodo que eu tive assim com o Yannis foi a forma com que ele cobrou das drags algo que não poderia ter sido cobrado porque elas não são dançarinas profissionais. Então nesse sentido, saudades Todrick, que é severo, que é shady bitch, mas nesse caso é mais humano e mais consciente, né, da capacidade das drags pro que ele quer como dança. Eu também tive meio que esse problema com ele, porque o Yannis, ele já chegou perguntando quem tinha experiência com dança. Não era igual o Todrick, que pergunta se alguém tem alguma limitação, ou faz outros tipos de perguntas, assim, mais pra se enturmar com as drags que estão ali. E a única que teve, assim, uma limitação e que expôs isso pra ele foi a Ivy Odley, falando que ela tem um problema que não produz muito colágeno. Então, sempre que ela bate muito forte no chão, ou faz um movimento, assim, muito brusco, batendo em algum lugar, as juntas dela ficam estalando. Se
não fosse ela falando isso e ele mostrando aquela coreografia doida, eu ia exigir demais também, não só dela, mas também como da Silk, que ela também tem limitações, igual elas falaram, que é pra ser uma coreografia da Beyoncé. Assim, ele é talentoso, mas só que ele não utiliza daquele método de 1, 2, 3, 4, 5, 6. A Silk foi uma das que perguntaram, você não vai me dar um número tipo 1, 2, 3? Acho que de tanto insistirem isso, depois, mais pra frente, ele acaba dando essas deixas de movimentos com números. Mas assim, ele foi engraçado que você vê que ele é uma bicha mesmo, e ao mesmo tempo que ele é assim, ele é aquelas bichas bem shade. Eu só queria que ele fosse um pouco mais humano, né? Mas eu gostei de ver a participação dele. Eu acho que RuPaul's Drag Race se beneficiaria muito de Yannis e Todrick trabalhando em conjunto como coreógrafos. Eu acho que seria muito bacana. Dessa forma, a gente teria aí todo o profissionalismo do Yannis do lado mais de professor do Todrick. Fora que ambos são muito shading, então acredito que a gente veria muito humor aí entre os dois com as drags nas suas interações. E eu acho que o Yannis também, no palco principal, como jurado, seria bem legal. Eu acho que as drags conseguiram, no fim das contas, entregar um bom desempenho e entregar um musical bem feito. Eu acho que a questão maior é essa, que pra gente que não tá tão ligado no cenário político e em todas as polêmicas e podres do Trump, a gente ficou boiando um pouco. Mas como eu até comentei contigo, né? Se fosse um musical, por exemplo, falando da trajetória do Bolsonaro, a gente assistiria 3 horas e riria muito, porque a gente entenderia dos babados, das fofocas e das polêmicas que estariam explorando ali. No caso do Trump, a gente ficou boiando um pouco, mas deu pra pegar a essência, né? E que essência é essa? Que o Trump é um cara muito misógino, muito machista, que sempre explorou as mulheres que estiveram no seu caminho, e que essas mulheres que passaram pelo caminho do Trump foram mulheres muito emblemáticas, né? Mulheres muito marcantes. E eu achei que nesse sentido deu pra gente pelo menos perceber um pouco como que essas mulheres são vistas pela sociedade americana no geral, né? Eu acho que nesse sentido ficou muito interessante a gente poder ver aí como que Trump sempre foi alguém que viveu, digamos que a sombra de mulheres poderosas, né? Não que ele não tenha feito as coisas aí pra chegar onde chegou, mas que ele sempre explorou essas mulheres que viviam no seu círculo social em benefício próprio. Mas isso é muito comum, né? Pelo que a gente vê aí da história de homens brancos no poder, sempre explorando a todos que estão ao seu redor. Mas o que eu acho que tornou esse musical cansativo foi o fato de termos aí 12 drags e todas elas terem que aparecer. Como é um musical e como cada uma tem um personagem específico, todas têm que ter o seu momento aí de brilhar, nem que seja por 5 segundos, né? Então, ter que esperar que todos aparecessem foi meio exaustivo, e isso que tornou o musical longo demais. Mas eu acho que o que importa é a mensagem que elas passam no final, né? Que não importa qual político esteja no poder, que a revolução vai ser feminina. E eu achei que isso foi bacana demais, né? Eles exaltando muito essa questão do girl power, né? O poder feminino, a mulher no poder, a mulher trazendo a revolução que a gente precisa pra esse mundo caótico que a gente vive. Então, pra mim, eu acho que essa é a mensagem mais importante que eles conseguiram passar no fim das contas. E o Trump acabou ficando mais como o segundo plano ali. Embora ele tenha sido, né, o título do musical, eu acho que foi um musical mais voltado pra exaltar o poder feminino e como que as mulheres vão trazer essa revolução que a nossa sociedade tanto precisa. Mas se a gente for parar assim pra olhar a história de RuPaul's Drag Race, são sempre as mulheres que brilham nos musicais, né? Seja um musical falando das heroínas americanas, seja um musical falando das divas americanas. Então, no fim das contas, Trump não passou mesmo, digamos que assim, de bode expiatório. E foi muito bacana ver que o Trump do musical, né, o ator que eles escolheram pra fazer o musical foi a Ginger Mind. Eu achei muito legal ela participando, mesmo que seja com esse personagem tão caótico que é o Trump. Eu também achei engraçado ela fazer essa participação, porque no momento que o Trump entrou, eu fiquei tentando identificar se era alguma drag que já tinha passado pelo programa. Aí depois de um tempo que ela tá no palco, aparece lá que é a Ginger Minj. Eu, assim, fiquei besta, porque pelo menos eu não tinha conseguido identificar quem era. Mas eu achei, assim, também a mensagem, igual você falou, não era só falar do Trump, mas falar das mulheres que passaram pela vida do Trump. E ele meio que ficou como segundo plano, que é praticamente como que ele fica na maioria, sim, dos casos. E o tema também da passarela tem a ver um pouco com ele, porque como ele é laranja, né, acabaram trazendo esse tema, o que faz lembrar um outro momento icônico de Drag Race, que é a Coco Montrese, quando ela tem aquela discussão com a Alyssa falando que ela tá laranja demais e ela fala que não tá zoando. Tipo, não tem como não fazer essa ligação, tanto com o Trump quanto com a Coco Montrese. E da passarela, assim, os 3 visuais que eu mais gostei foi o da A'keria, o da Suga, assim, por ser uma coisa totalmente diferente e ela também se arriscar bastante por trazer esse visual, e da Brooklyn Heights. Eu também gostei, assim, bastante da Yvie Oddly, mas
O da Ivy Oddly, assim, não é que não me chama a atenção, mas é uma coisa que eu sei que ela vai trazer uma coisa diferente. Então, por mais que chame a atenção nas outras pessoas, eu esperava ela trazer, assim, algo diferente do que ela trouxe de semana passada, pra ela mostrar o estilo dela e se destacar também na passarela, o que muitas pecam em fazer isso. Igual ela também tinha mencionado no Untucked, que várias drags que estão ali, elas querem manter aquela imagem de bonita, tipo, manter aquele estilo dela e não sair dos padrões que ela, assim, coloca. Que é um problema também que eu tô tendo com a Plastic Tiara. Assim, ela é realmente uma drag bonita, ela parece muito feminina, mas os visuais dela sempre aqueles que, não que seja 100% simples, mas é um visual simples, que só quer passar, assim, mais a feminilidade do que exagerar em alguma coisa. Então, não só ela também, como a Ariel também tá fazendo essas coisas. A gente gosta de ver isso, mas não é toda hora que a gente quer ver isso. A gente quer ver elas se desafiando, elas trazendo uma nova visão pro visual que elas querem passar. E assim, a Ivy Oddly tá muito mais na frente das drags do que qualquer outra drag que ali já passou no programa, como, por exemplo, a Cheryl Needles também, que fez vários tipos de visuais. Eu gostei muito do visual da Brooklyn Heights e do da Ivy Oddly. E eu acho que o problema da Ivy é só uma questão de polidez mesmo. E eu acredito que ao passar por RuPaul's Drag Race, a Ivy vai atingir esse nível de polidez que vai tornar a arte dela ainda melhor. Mas eu achei muito bacana e eu gostei muito dela ir por esse lado do literal, mas dando a sua pegada Ivy, né? Ela usou uma peruca, que no caso era uma casca de laranja, que eu achei assim lindíssima. E o look dela todo foi bem divertido. E a Brooklyn Heights não tem muito o que falar, né? Brooke, desde o primeiro episódio, tem mostrado uma postura aí realmente de campeã. A minha torcida pra chegar no top 4 é a Brooklyn e a Ivy Oddly. Disparado, pra mim, são as duas melhores da competição até o momento. Agora as outras drags, várias mostrando mais do mesmo. Ariel e Scarlett bem básicas, se a gente for levar em consideração, não o look em si, mas a proposta drag delas. A gente não tá vendo muita evolução, não tá vendo muita diferença entre um look e outro, então isso pra mim acaba pesando muito contra elas na competição, porque a gente quer ver diversidade e elas não estão mostrando muito. E muito me admira vê-las no Untucked criticando, né, a Ivy Oddly, falando que a Ivy é muito estranha e que talvez os jurados não vão gostar dela. E quando a gente vê a deliberação, os jurados estão caindo de amores pela Ivy Oddly, encantados com esse seu lado bem freak, bem estranho, que eu acho que é muito rico pra competição. E eu só fico pensando, né, em futuras passarelas, como que em alguma passarela talvez a Ivy seja alguma inspiração. Tipo que a gente já viu, por exemplo, no passado, da Milk barbada virando inspiração pra uma passarela da 7ª temporada em que as drags tinham que ir também barbadas. Então acho que a Ivy Oddly é um fator fashion muito importante pro show se renovar e a gente acompanhar aí, né, quais vão ser as próximas revoluções de visual nesses novos 10 anos de programa. E outra coisa bacana dos comentários dos jurados foi que finalmente o que você queria aconteceu, né? Não pelos motivos que você esperava, mas aconteceu, que foi a Michelle Visage criticando o look da Vanessa Van de Mateo, dizendo que ela precisa mudar a silhueta, porque é sempre esse estilo maiô que ela tem usado, e a Michelle Visage já tá ficando um pouco cansada disso. E é bacana que esse foi o look mais bonito que a Vanessa desfilou até agora, né? E não era um look vermelho. E eu acredito que a Vanessa só não foi de vermelho porque era obrigatório usar laranja. Caso contrário, a gente veria aí ela de vermelho de novo. Realmente, a gente não tinha reparado nisso, né? Que os formatos dos looks da Vanessa são os mesmos. É sempre algo parecido com o maiô e ela tá lá desfilando. A gente não tinha atinado pra isso. O que mais estava gritando até o momento era o fato dos looks serem vermelhos. Mas os formatos também não tem mudado muito. E vamos ver então se pro próximo episódio a Vanessa acorda e muda um pouco aí as silhuetas de seus vestidos. Eu imaginava que eles fossem criticar a Vanessa por causa daquele glitter no peito, igual falaram da Kahana, que parecia pelo. E ainda bem que a Michelle falou isso, porque a Vanessa também, ela só tá usando o glitter. Eu entendo, assim, também um pouco da crítica da Michelle de não gostar de maiô, porque além de ser uma coisa simples de fazer na costura, pra quem sabe costura, é uma coisa também, assim, muito simples no visual. Não agrega muita coisa, não dá aquela silhueta que muitos outros vestidos ou outras peças de roupas dariam pra uma drag. Então eu entendo, assim, um pouco dessa crítica dela. Mas eu gostei também que ela criticou a Vanessa, pra Vanessa, tipo, acordar um pouco. Por mais que a passarela seja laranja, e laranja, assim, eu ainda vejo como um pouco do vermelho, eu acho que coincidiu muito mesmo dessa coisa da Vanessa levar os visuais e, por não saber a ordem dos desafios, coincidir dar muito vermelho. Mas, como ela já falou isso no Twitter, que ela não esperava que seria tanto vermelho, provavelmente ela tem mais roupa vermelha pra apresentar na passarela até a final do programa.
E essa passarela ser laranja eu acho muito, muito legal, porque realmente a gente percebe como que nos Estados Unidos as críticas políticas são pesadíssimas, né? Trump tá aí, sempre sendo zoado por ser laranja, já que ele pesa muito no bronzeamento artificial, e aí em vez de ter uma tonalidade mais voltada pra uma coisa bronzeada, dourada, ele é literalmente laranja, e ele sempre é zoado por isso. E eu achei muito bacana o fato deles definirem que a passarela seria laranja, já que o musical foi sobre o Trump. E eu acho essas sacadas muito geniais e muito bacanas, e eu gostaria muito que a gente tivesse um RuPaul's Drag Race brasileiro exatamente por isso, porque eu fico imaginando como que eles zoariam nossos políticos, como que eles zoariam nossas situações sociais, nossas realidades econômicas. Eu acho que isso seria muito, muito rico, e esses desafios bem domésticos, né, digamos assim, bem característicos de cada país, eu acho que seria muito, muito rico, porque se a gente fosse pensar no Brasil, por exemplo, super daria pra fazer um musical voltado para Bolsonaro como presidente. De certa forma também, eles escolherem como tema laranja, voltado para os escândalos do Bolsonaro envolvendo, né, os funcionários laranja de seu filho que desviavam verba de gabinete para conta dele quando ele era vereador. Então acho que seria muito bacana que, assim como nos Estados Unidos, dá pra gente fazer uma correlação direta com a situação da família presidencial brasileira. Só que o laranja nosso é diferente do laranja deles, mas mesmo assim eu acho muito engraçado esses paralelos políticos que a gente consegue ter com os Estados Unidos. Afinal de contas, tá mais que claro como que o presidente atual do Brasil é um capacho dos Estados Unidos e vive aí idolatrando os Estados Unidos, mas enche a boca pra falar que é patriota brasileiro. Eu nunca vi um patriota que vive de quatro pra um país, especialmente um país que tem domínio mundial, né? Então, eu acho que a gente tá vivendo uma distopia muito, muito louca e a gente não sabe onde a gente vai chegar com isso. Seria muito bacana um Drag Race BR pra gente poder fazer essas paródias e poder fazer essas críticas que a gente precisa tanto, mas infelizmente a gente não tá vendo onde e por onde fazer essas críticas, né? Porque quando a gente repara aí o nosso cenário mesmo de humor, a gente não tem assim um representante de humor que consiga conversar diretamente com o público LGBT e que consiga fazer críticas a partir da nossa visão da situação que a gente tá vivendo no momento. E o RuPaul's Drag Race consegue fazer isso de certa forma para seu público LGBT dos Estados Unidos. Foi uma coisa que eu comentei esses dias, né, que ao mesmo tempo que é engraçado, é trágico ver que essas comédias e assuntos dos Estados Unidos que tratam nas séries tem uma ligação, não é uma ligação direta, mas a gente vê muita similaridade com as coisas que tá acontecendo aqui. Eu também tava legendando Will e Grace e tem muitas coisas que eles falam lá que, tipo, faz muito sentido mais pra gente por causa desse governo que a gente tá tendo no momento. E por mais também que você comentou desse negócio laranja, lá é laranja por causa da cor da pele dele mesmo, e daqui é por causa desses desvios que tiveram. Então é uma ligação quase certeira, mas ao mesmo tempo é estranho ter essa ligação entre os Estados Unidos e aqui. E aí a conclusão do episódio principal era o que a gente já esperava, né? A Rajá não foi grandes coisas no desafio principal, e Mercedes, coitada, a gente vê que tá patinando na temporada desde o primeiro episódio, então meio que as duas caíram no bottom e as duas fizeram um ótimo lip sync. E eu gostei porque a escolha dessa vez da música do lip sync foi do James Brown, Living in America, e eu achei legal que mais uma vez RuPaul's Drag Race escolheu a música de um cantor masculino, né? Porque a maioria das músicas são de divas, são de cantoras, são de grupos femininos, e eles dessa vez escolheram uma música de um cantor masculino. E eu acho bacana essa escolha porque prova que a arte drag não tem que ter padrão, não tem que ter regra. O lip sync é uma realidade, todo episódio vai ter, mas não tem que ser obrigatoriamente sempre de uma diva, sempre de uma mulher, uma intérprete feminina. A música pode ser qualquer uma, desde que seja uma música bacana e que converse com o episódio, talvez. E nesse caso conversou muito, né? Porque o próprio título, né, Vivendo na América, conversa muito com uma paródia política sobre o presidente dos Estados Unidos. E eu acho que foi um dos melhores lip syncs, talvez o melhor lip sync até então dessa temporada, e eu gostei bastante do resultado final. E por mais que a Mercedes tenha dado um show no lip sync, eu acho que a Rajá, ela roubou toda a cena, e no caso da Mercedes, eu acho que pelo montante que ela vem mostrando na competição, ela realmente não merecia ser salva, então ela foi eliminada justamente. E eu gostei porque, de certa forma, embora ela tenha tido um desempenho fraco, a Mercedes teve uma representatividade muito bacana pro show. Foi a primeira drag muçulmana aí pro show, e no final, depois que ela recebe Sasha Wade de RuPaul, a mensagem que ela deixou foi muito
muito bacana. Eu vim aqui pra provar que os muçulmanos não são terroristas. E eu acho que essa é uma mensagem muito forte a ser deixada, é algo que eu e você comentamos antes mesmo da temporada começar, como seria assistir uma drag muçulmana no programa. E a Mercedes, nesse mesmo episódio, ela conversa com as drags na sala de trabalhos e fala que antes ela não quis comentar sobre a sua religião por conta dos estigmas e estereótipos que os muçulmanos possuem, de serem terroristas, de serem pessoas más, e ela não queria passar essa mensagem para as pessoas, então ela ficou com um certo conflito do que ela iria falar da sua religião, para com que as pessoas não interpretassem mal a sua verdade, a sua realidade. E isso também diz muito do programa, né, Rod? Porque a gente sabe como o RuPaul's Drag Race tem uma edição shady, adora distorcer as coisas, e às vezes, inconscientemente, a Mercedes evitou falar também pensando nisso. Mas no fim das contas, ela se mostrou uma pessoa muito orgulhosa, que é muito feliz com sua crença, com sua religião, e aqui não tem por que a gente falar, né, que uma pessoa LGBT pode ou não ser religiosa. Realmente, religião, crença, pessoal, é algo muito pessoal de cada um. A questão é o que a gente até comentou no início do podcast, é você não pregar contra a luta alheia, você não pregar contra as minorias, mas siga a religião que você bem entender se é o que te faz feliz. E no caso, eu acho que o bacana da Mercedes foi essa mensagem que ela passou. Nós muçulmanos somos pessoas boas, pessoas que não querem o mal, não somos terroristas. E eu acho que é a mensagem realmente que os Estados Unidos, o Brasil agora também, precisa passar. Imigrantes, eles não trazem problemas para os países. O que traz problema para um país é a situação econômica, é a situação social. São todas essas mazelas que fazem com que um país acabe passando por grandes dificuldades que os imigrantes não são responsáveis por elas. Eles podem, às vezes, até fazer com que um certo problema aumente devido à quantidade de pessoas passando pelo mesmo problema. Mas afirmar que imigrantes trazem problemas é algo muito desonesto e é algo que, infelizmente, os presidentes, né, dos Estados Unidos e do Brasil usam em seus discursos muito polarizados, né, ultranacionalistas, querendo se excluírem do resto do mundo, como se esse mundo em que esses países estão inseridos, né, como se coisas que acontecem no Oriente Médio, na Ásia, na África, não interferissem de certa forma em seus países. Então eu gostei bastante da mensagem final que a Mercedes deixou, e eu espero que RuPaul's Drag Race tenha aberto os olhos do seu público, do seu fandom, de que as pessoas muçulmanas não são esses monstros terroristas que a mídia tradicional adora ficar pintando. A prévia do próximo episódio, a gente vê que o episódio vai ter o tema principal da passarela como Monster Ball, ou traduzindo, o baile monstro. E uma das coisas assim que me deixou mais animado foi também a participação da Elvira nesse episódio. Como o episódio também vai se tratar do ball, e ainda mais com o tema de monstro, eu espero que a Yvie Oddly leve o prêmio desse episódio, que com certeza ela vai trazer assim um visual muito chamativo, ao mesmo tempo que é chamativo, um visual muito bonito, que a gente já viu esses visuais que ela está trazendo assim pra passarela, que foge um pouco daquele padrão de drag feminina e traz assim um pouco mais pra aquela drag meio que club kid, mas não necessariamente club kid. Eu nunca fui muito de acompanhar o trabalho da Elvira, mas fato é que ela é um ícone, seja do cenário do entretenimento americano, seja do mundial. Ela é um ícone do terror e vai ser muito divertido vê-la, porque ela tem uma presença muito bacana, muito marcante. E sobre jurados convidados, nesse episódio a gente teve 2 muito engraçados. Teve aquele homem lá que deixou a Michelle Visage putíssima, né? Porque o cara era muito escandaloso. Eu acho que ele deve ter algum tipo de amizade com a Silk, porque não é possível que nesse episódio ele tenha sido tão irritante. Tanto que nesse episódio a Silk foi até tranquila e ele lá, né? Gritando o tempo todo, eu achei assim, hilário. E teve a Tiffany Pollard, que é também conhecida como New York. Ela foi revelada num reality show chamado Flavor Flav, que no caso era um reality de namoro, em que várias mulheres viviam numa casa e seriam escolhidas por um rapper, esse Flavor Flav, para ser a sua possível namorada. Esse reality teve 3 temporadas, mas a New York não venceu. Mas ela virou uma lenda desde então. Muitos memes que a gente vê na internet aí são dela. Ela é muito engraçada, ela é muito divertida e eu gostei bastante de ver ela interagindo com as drags, porque deu pra ver também que ela é fã do programa e que ela gostou de estar ali e que ela ficou muito bem envolvida com as drags. Inclusive, na hora que ela vai pro Untucked, ela ainda pergunta, né, se tá rolando algum tipo de romance no ar. Com certeza ela recebeu algum tipo de dica da produção pra perguntar isso, porque nessa temporada agora tá mais que confirmado que Vanessa Vanjie Mateo e Brooklyn Heights estão tendo um lance. As duas, mais uma vez, foram filmadas trocando carícias e beijando, e aí eu fico perguntando, né, será que realmente é real? Ou será que esse romance é algo de fato pra poder conseguir tempo de tela e é algo pra poder promover mais elas? Porque até então, a gente não vê muito desses momentos em que as duas estão trocando carinho nem nada. Só que quando a Vanessa tem a chance de cair no Bottom 2, ela aparece toda chorosa no Untucked e aí vai ser consolada nos braços da Brooklyn Heights. Eu achei assim, um time perfeito, né? Mas ao mesmo tempo também, sei lá, se a pessoa tá carente e tá
tá passando por essa provação de talvez cair no seu bottom, é interessante que a pessoa com quem ela está ficando ali vá lá consolá-la e vá ajudá-la. Mas isso também é uma tática muito comum, né, no BBB. Os casais que se formam pra poderem se manterem por mais tempo no jogo, porque o público gosta de ver esse tipo de romance. Só que no caso da Brooklyn Heights com a Vanessa Van de Mateo, esse romance não dá muito certo porque não tem um público ali votando pra deixar alguém ou não na competição. Mas de certa forma garante que elas tenham mais tempo de tela. Então eu acho que os próximos episódios vão nos dizer aí se esse romance realmente é tão sério quanto a gente julga ou se é mais mesmo um fogo de palha aí pra poder ganhar mais tempo de tela. Eu acho que assim, o único comentário que eu posso fazer daquele jurado que estava eu não gostei dele quando eu vi a primeira vez lá no programa gritando toda hora, mas depois que eu reassisti, eu meio que entendi essa brincadeira dele. E pra quem assim meio que não entendeu, imagina ele como um fã cego, doido de futebol, mas só que por Drag Race. Ou seja, Drag Race tá virando o futebol das gays. Pode ser que num futuro bem próximo a gente veja cenas como essas das gays gritando toda hora, a todo momento, igual ele gritou, por causa dessas drags. Então, acho que assim, pra quem meio que ficou confuso com a participação dele, tenta ver mais como um fã de futebol, só que um fã de Drag Race doido. E não é a primeira vez que a gente tem um jurado assim que fica mega excitado com as drags. A diferença é que ele realmente resolveu expressar isso de uma forma muito mais exagerada e muito vocalizada. Mas eu acho que realmente foi um episódio bacana de assistir, especialmente pelas discussões políticas que teve e que acabou fazendo com que esse podcast tivesse um início bem mais político e um pouco fora do convencional do que a gente está acostumado a conversar por aqui. Mas porque eu acho que esse é um fator muito rico de RuPaul's Drag Race. Proporcionar discussões necessárias e muito importantes para nossa sociedade, para nossa realidade atual. E eu espero que mais episódios para frente tragam esse fator político para com que a gente faça com que outras discussões reverberem por mais tempo. Por hoje é só, muito obrigado por nos ouvirem. Não se esqueçam de se inscreverem em nosso canal e curtir nossas redes sociais, Draglicious e Fusco News. Links na descrição. Aqui é o Rod. E aqui é o Saulete. Até o próximo Batendo Cabelo com Rod Saulete.